Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos trabalhar as propriedades periódicas. Como esse assunto é um pouco extenso, nós vamos dividi-los em duas aulas. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o raio atômico, o potencial de ionização e a eletroafinidade. O que é uma propriedade periódica? As propriedades periódicas se repetem de períodos em períodos. De acordo com a lei periódica moderna, quando os elementos são colocados em ordem crescente de número atômico, pode-se observar a repetição periódica de suas propriedades, ou seja, elas se repetem de período em período. Como assim? Vamos fazer uma analogia? Olha esse primeiro gráfico aqui. Eu fiz um gráfico de dias da semana, certo? Em função dos dias do mês. Está vendo que o gráfico começa na segunda, atinge o máximo no domingo, volta na segunda, atinge o máximo no domingo e assim por diante. Então, a segunda-feira, infelizmente, se repete a cada 7 dias. A principal característica de uma propriedade periódica é ter um gráfico com máximos e mínimos em função do número atômico, como esse aqui do lado. O número de elétrons na camada de valência, em função do número atômico, ele atinge um máximo de 8 e um mínimo de 1. 8 elétrons no caso da família 8A, 1 elétrons no caso da família 1A, que é o grupo 18 e o grupo 1. Então, essa é uma característica de uma propriedade periódica. Então, toda propriedade periódica, quando é colocada em um gráfico em função do Z, do número atômico, ela apresenta um gráfico com máximos e mínimos. Já uma propriedade aperiódica, como a massa atômica, que está sendo representada ao lado, note que o gráfico, ele é simplesmente uma crescente. O número atômico aumenta, a massa atômica também aumenta. O calor específico tem um gráfico ao contrário. Quando o número atômico aumenta, o calor específico diminui. Então, massa atômica e calor específico não são propriedades periódicas, porque quando são colocadas em um gráfico em função do número atômico, o gráfico simplesmente é crescente ou decrescente. Então, toda propriedade periódica tem que ter um gráfico com essa característica em função do Z, um gráfico com máximos e mínimos. Tudo bem? Nossa primeira propriedade periódica, uma das mais importantes, é o raio atômico. O raio atômico, é a distância do núcleo até o final da eletrosfera. Não há, na verdade, uma metodologia para se saber precisamente qual é o raio de um átomo, porque não se sabe exatamente aonde a eletrosfera termina. Então foi criado um artifício matemático para resolver esse problema. O que foi adotado como raio de um átomo, que está sendo mostrado nessa figura? O raio de um átomo é a metade da distância entre dois átomos ligados quimicamente. Ou seja, você pega o comprimento da ligação, que nós estamos chamando de D, e divide por 2. Na tabela periódica, qual que é a tendência do raio atômico? Ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, essa é a tendência da tabela periódica. Então, nessa região aqui, é onde nós temos os átomos com maiores raios. E nessa região, onde nós temos os átomos com menores raios. Certo? Essa tabela mostra que os elementos da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, grupo 1 até o grupo 17, em função dos períodos da tabela. E estão representados aqui os valores numéricos dos raios, certo? Em picômetros. Então veja que de cima para baixo, em uma família, o raio vai aumentando. E em um período, quando você caminha da direita para a esquerda, o raio vai diminuindo. Então, essa é a tendência, da variação do raio na tabela periódica. A mesma coisa está sendo mostrada nesse vídeo, ao lado. Ele vai mostrar que o raio atômico ele aumenta de cima para baixo, por exemplo, no grupo 16, e da direita para a esquerda. Essa é a variação do raio no segundo período. Agora ele vai mostrar a variação do raio no terceiro período e assim sucessivamente. Tudo bem? Agora, como explicar isso?
Por que que em uma família o raio aumenta de cima para baixo? Isso é fácil de ser explicado pelo número de níveis de energia ou de camadas. Quando você desce na tabela periódica, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, vai aumentando o número de camadas. Então, um elemento do primeiro período tem uma camada, do quarto período, quatro camadas, do sétimo período, sete camadas. Então, numa mesma família, quando você desce, aumenta o número de camadas, aumenta, portanto, o raio. Mas esse raciocínio não pode ser usado em um período, porque em um período os elementos têm o mesmo número de camadas. Eu peguei, por exemplo, o sódio e o cloro. O sódio e o cloro, ambos estão no terceiro período da tabela periódica. Então, ambos têm 3 níveis de energia. Então, eu não posso usar como argumento aqui o número de camadas, o número de níveis de energias para justificar o tamanho do átomo. Aí, nesse caso, qual é o argumento que você tem que utilizar? A carga nuclear, o número de prótons. Apesar de eles terem o mesmo número de níveis de energia, eles não têm o mesmo número de prótons. O sódio tem 11 prótons, então, e o cloro tem 17. Generalizando, o que acontece? Em um período, quando aumenta o Z, aumenta a carga nuclear. Aumentando a carga nuclear, aumenta a força de atração do núcleo em relação à eletrosfera. Por isso, o raio diminui. Então, quando você caminha em um período do sódio em direção ao cloro, passando do sódio para o magnésio, para o alumínio e assim por diante, o número atômico vai passando de 11, 12, 13, 14, 15, 16 até chegar em 17, o Z vai aumentando, enquanto o número de níveis não se altera. Por isso, aumenta a carga nuclear, aumenta a força de atração, diminuindo o tamanho do átomo. Então, resumindo, em um período, aumenta o Z, aumenta a carga nuclear, aumenta a força de atração do núcleo, diminui o raio. Já em um grupo ou família, quando aumenta o Z, significa que está descendo na família, aumenta o número de níveis de energia, ou seja, o número de camadas, aumenta o raio. Muito importante saber analisar aqui essa variação do raio em uma família, em um grupo. E cuidado com a regrinha em função do Z. Se você está em um grupo, quando aumenta o Z, aumenta o raio. Mas se você está em um período, é o contrário. Quando aumenta o Z, diminui o raio. Certo? Então vamos continuar. Aqui nós temos o gráfico do raio atômico em função do número atômico. Está vendo que o gráfico ele tem máximos e mínimos. Aqui nós temos o grupo 1, né? Do grupo 1, do lítio, até o flúor, grupo 17. Do sódio, grupo 1, até o cloro, grupo 17. Está vendo que quando se vai do grupo 1 em direção ao grupo 17, o raio vai diminuindo. O gráfico, então, tem máximos e mínimos. No caso do raio atômico, nesse caso aqui, os mínimos são os grupos 17, porque ele está analisando do grupo 1 ao grupo 17, e os pontos de máximos da família 1A, grupo 1. Certo? Essa é a característica de todo o gráfico de uma propriedade periódica em função do número atômico. Está vendo que no gráfico, olha aqui, onde eu estou apontando aqui agora, tem alguns momentos, né, em que a tendência ela é desobedecida. Isso é normal, só que no ensino médio a gente não trabalha esses pormenores, esses detalhes. Nós vamos trabalhar a tendência da tabela. Qual é a tendência? O raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Certo? Agora, o raio iônico. O que acontece com o átomo quando ele perde ou quando ele ganha elétrons? Então, como exemplo, o sódio. Neutro, ele tem 11 prótons, 11 elétrons. Perdendo um elétron, o número de prótons continua o mesmo, mas o número de elétrons diminuiu. Então, aumenta a força de atração sobre os elétrons restantes. Então, generalizando, sempre que um átomo perde elétrons, o seu raio diminui. Está vendo que o neutro, sódio neutro, o raio era 186 picômetros.
Já o sódio mais, 97. Então, à medida que um átomo perde elétrons, né, enquanto o número de elétrons vai diminuindo, o número de prótons permanece o mesmo. Com isso, aumenta a força de atração, diminuindo o raio. Então, todo cátion é menor que o átomo neutro. Já o ânion ocorre justamente ao contrário. Quando um átomo ganha elétrons, né, aumenta o número de elétrons. E por isso aumenta a repulsão entre eles. Então, inicialmente, nós tínhamos aqui 17 elétrons. No caso do cloro, passou para 18. Um elétron a mais, negativo de negativo, força de repulsão. Então, a cada elétron adicionado em um átomo, aumenta a repulsão entre eles na eletrosfera, aumentando o tamanho do átomo. Então, o cloro neutro, o raio é 99, e o cloreto, 181. Então, todo cátion tem um raio menor que o átomo neutro. Todo ânion tem um raio maior do que o átomo neutro. Tudo bem? E para finalizar essa parte de raio, nós temos os íons isoeletrônicos. Iso significa igual, eletrônicos, mesmo número de elétrons. Então, nesse caso aí, nós temos alumínio mais 3, magnésio mais 2, sódio mais 1, flúor menos 1, oxigênio menos 2. Todos esses átomos têm 10 elétrons. Como eles têm 10 elétrons, como eles têm o mesmo número de elétrons, é como se eles estivessem, né? Como se eles estivessem. Não estou falando que eles estão. Mas vale aqui a mesma regra do período, porque distribuindo 10 elétrons, eles terão dois níveis de energia. Um S2, 2S2, 2P6, 10 elétrons. Então, para íons isoeletrônicos, vale a mesma regra do período. Quando aumenta o Z, diminui o raio. Então, o alumínio, que tem número atômico maior, 13, tem o menor raio, 51. E o oxigênio, que tem o número atômico menor, tem o raio maior. Então, generalizando, quais são as regrinhas para o raio? Quando você está comparando átomos neutros na tabela periódica, o raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Em um período, quanto maior o Z, menor o raio. Em uma família, ao contrário, aumenta o Z, aumenta o raio. No caso de raio iônico, todo cátion é menor que o átomo neutro, todo ânion é maior do que o átomo neutro. E no caso de íons eletrônicos, vale a mesma regra do período, aumenta o Z, diminui o raio. Então essa foi a nossa primeira propriedade periódica. Agora vamos para a segunda, o potencial de ionização, ou energia de ionização. É muito importante aqui, tem aluno que estuda a tabela periódica simplesmente decorando as setas. As setas são importantes, você tem que saber a definição. Então, o que é potencial de ionização? Você tem que saber na ponta da língua. É a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo no seu estado gasoso, certo? De um átomo neutro ou de um íon. Como está representado aqui, ó, X gasoso absorveu energia, passou para X+, perdendo um elétron. Essa energia absorvida nesse processo de retirar um elétron é o que nós chamamos de potencial de ionização ou energia de ionização. E na tabela periódica, a sua variação é o contrário do raio. Aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, os elementos de maiores potenciais da tabela são os elementos da família 8A. O maior é o do hélio. Aqui nós temos a variação do potencial, né, de ionização. Vou voltar aqui. Os elementos da família 1A, da família 2A, 3A. Está vendo que aumenta de cima para baixo, como ele vai mostrar também aí no gráfico, no vídeo, né? Então, o PI ele aumenta de baixo para cima. Agora, na outra família. Está vendo? De baixo para cima. E agora em um período. Quando você caminha em direção a 8A, vai aumentando o potencial de ionização.
Essa foi a variação no segundo período, essa variação no terceiro período e agora a variação no quarto período. Tudo bem? Então, potencial de ionização é a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon na fase gasosa, de um átomo neutro ou de um íon na fase gasosa. Agora, como explicar a variação, né, do potencial? Por que ele é o contrário do raio? Eu peguei dois elementos aí no mesmo período, potássio e bromo. Ambos estão no quarto período da tabela periódica. Só que o bromo tem um raio menor e o potássio tem um raio maior. Quando aumenta o raio do elemento, os elétrons de valência vão ficando mais longe do núcleo. Então diminui a força de atração nuclear. E por isso o Pi é menor. E quando o átomo vai diminuindo, os elétrons vão ficando mais próximos do núcleo. Aumenta então a força de atração do núcleo sobre os elétrons e o Pi vai ficando maior. Então, para retirar um elétron, né, do potássio na fase gasosa, é necessário 418 kJ por mol. Já para retirar do bromo, 1.140 kJ por mol. Então, o potencial de ionização é inversamente proporcional ao raio. Se o raio aumenta, os elétrons vão ficando mais longe do núcleo, diminui a força de atração sobre eles, vai facilitando a retirada, o Pi vai diminuindo. E quando o raio diminui, ao contrário, os elétrons vão ficando mais próximos do núcleo, aumenta a força de atração sobre os elétrons e o Pi vai aumentando. Alto Pi significa que é difícil de arrancar os elétrons. Baixo Pi significa que é mais fácil arrancar os elétrons. Aqui nós temos o gráfico, né, do potencial de ionização em função do número atômico. Está vendo que o gráfico tem máximos e mínimos, máximos e mínimos. Aonde é o mínimo? Na família 1A. Aonde é o máximo? 8A. Então, 1A, 8A, 1A, 8A, e assim sucessivamente, que é a característica de todo gráfico de uma propriedade periódica. Um detalhe importantíssimo sobre o potencial de ionização. Ele é um processo sempre endotérmico. Sempre é necessário absorver energia para retirar um elétron, porque é necessário vencer a força de atração do núcleo. Então, o Pi sempre tem um ΔH positivo. E à medida que vai tirando os elétrons, o Pi vai aumentando. Olha esse exemplo do alumínio. Para tirar o primeiro elétron, foram necessários 6 eletronvolts. Já o segundo, quase 19. E o terceiro, praticamente 28. Conclusão: à medida que se tira elétrons sucessivamente, o potencial de ionização vai aumentando. Por quê? Porque a cada elétron retirado, o raio diminui. E se o raio diminui, os elétrons ficam mais próximos do núcleo. Se aproximando do núcleo, aumenta a força de atração, e com isso dificulta a retirada dos elétrons. Não existe exceção para isso. À medida que os elétrons vão sendo retirados sucessivamente, o potencial de ionização vai só aumentando porque o raio vai diminuindo a cada retirada. E isso pode ser mostrado em um gráfico. Nesse gráfico estão sendo representados os PIs para os 6 elétrons do carbono. Vamos identificá-los no gráfico. Lembrando que quando um átomo perde elétrons, de onde saem esses elétrons? Da camada de valência. E se a camada de valência tem mais de um subnível, de onde eles são retirados? O subnível de maior energia. Então, no caso do carbono, de onde são retirados os primeiros elétrons? O 2p. Então, esse é o primeiro elétron, o segundo elétron, depois o terceiro elétron e o quarto elétron. Então, primeiro saem os elétrons, o 2p, subnível de maior energia, depois o 2s. Retirados esses 4 elétrons, terminou essa camada. O próximo elétron a ser retirado é o 1s. Note que no gráfico, agora ocorreu uma grande variação de energia entre o quarto e o quinto elétron.
É justamente esse ponto que eles vão abordar. Eles podem primeiro te perguntar, do primeiro ao quarto elétron, por que o potencial de ionização aumentou? Porque a cada elétron retirado, o raio foi diminuindo. O raio diminuindo, os elétrons estão mais próximos do núcleo. Mas por que do quarto para o quinto elétron teve um aumento tão grande de energia? Qual é a resposta? Mudança de camada. Isso é chamado de gap de energia. Sempre que tem esse salto de energia no gráfico, significa que ocorreu mudança de nível. Significa que no momento desse salto, terminou a camada de valência. Então ele pode te dar esse gráfico e perguntar o porquê do gap, ou ele pode simplesmente te dar o gráfico e perguntar quantos elétrons o elemento tem na camada de valência e qual família ele pertence. O que você tem que lembrar? Sempre nesse momento que saltou, então é porque aqui terminou a camada de valência. Tudo bem? Importante essa questão do gap, hein? Aqui nesse vídeo, só um minuto, voltando o vídeo aqui, eu passei o slide sem querer. Ele vai representar a saída desse elétron. Quando esse elétron sai, primeiro o PI, o que aconteceu com o raio? Diminuiu. Agora vai ter a retirada do segundo elétron. Como o raio diminuiu, retirar o segundo elétron é mais difícil. E com a saída do segundo elétron, o raio vai diminuir novamente. E isso vai ocorrendo sucessivamente. Agora será representado o gráfico para o alumínio. O alumínio é do grupo 13, antiga 3A. Então ele tem 3 elétrons na camada de valência. Como ele tem 3 elétrons na camada de valência, note que primeiro, segundo, terceiro elétron deu o gap. Sempre que dá o gap, é porque aqui terminou a camada de valência. Então, isso aqui poderia ser um exercício. Você recebe um gráfico como esse, sem falar de quem que é o gráfico, né? E ele vai te perguntar, esse elemento tem quantos elétrons na camada de valência? Esse elemento pertence a qual família da tabela periódica? Então, basta olhar o momento do gap. Então, nesse caso, o gap é do 3 para o 4. Então, esse elemento tem 3 elétrons na camada de valência. Então, ele pertence à família 3A. Então, vamos para a última propriedade periódica dessa aula, dessa primeira parte dessa aula, que é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Aqui é o contrário do PI. Enquanto o PI é a energia necessária para retirar o elétron de um átomo neutro ou de um íon na fase gasosa, a eletroafinidade é a energia geralmente liberada quando um átomo recebe um elétron na fase gasosa, como está representado aqui. X gasoso recebe um elétron, se transforma em um ânion e libera energia. Essa energia liberada é a chamada eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Na tabela periódica, ela tem a variação igual a do PI. Aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Só que cuidado, detalhe, excluindo a família 8A. Os gases nobres, eles não entram aqui nessa questão da eletroafinidade. Na verdade, é como se eles estivessem aqui do outro lado da tabela, antes da 1A. Os gases nobres, eles já são estáveis, então eles não apresentam a tendência nem de ganhar, nem de perder elétrons. Então, quando se fala em eletroafinidade, né, você exclui os gases nobres. Então, quais são os elementos da tabela com os maiores valores de eletroafinidade? O grupo 17, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, certo? Halogênios. Como justificar a variação da eletroafinidade? Você vai usar o mesmo raciocínio do raio que nós usamos para o potencial de ionização. Tanto o potencial de ionização como a eletroafinidade são inversamente proporcionais aos raios. Quando o átomo é muito grande, ele tem baixo potencial de ionização e ele tem tendência de formar cátions, porque aumentando o tamanho do átomo, os elétrons vão ficando distantes, facilitando a retirada dos elétrons de valência. E o contrário no caso de átomos pequenos, que são os ametais e semimetais. O átomo pequeno
os elétrons vão ficando próximos ao núcleo. Isso dificulta a retirada dos elétrons. Então, quando o átomo é pequeno, é mais fácil dele capturar um elétron que está ali nas suas redondezas, porque o núcleo vai ficar mais próximo desse elétron. Agora, quando um átomo é grande, dificulta, né, essa capacidade do átomo de capturar elétrons na sua redondeza. Então, você justifica a variação do potencial e a variação da eletroafinidade sempre em função do raio. Se aumenta o raio, certo? Se o raio aumenta, diminui o potencial, diminui a eletroafinidade. E o contrário, quando o raio diminui, aumenta o potencial e aumenta a eletroafinidade. Átomos grandes têm tendência de formar cátions, porque o potencial é baixo e a eletroafinidade é baixa. Átomos pequenos têm tendência de formar ânions, porque o potencial é alto e a eletroafinidade é alta. A eletroafinidade geralmente é um processo exotérmico, como está sendo mostrado aqui. O oxigênio gasoso recebe um elétron e libera 141 kJ por mol. Mas a partir da segunda eletroafinidade, sempre os processos se tornam endotérmicos. Está vendo que no segundo processo, quer dizer, no segundo elétron adicionado, ao invés de liberar energia, ocorreu a absorção de 844 kJ por mol, que vai ser mostrado aqui nesse vídeo também para o cloro. Cloro, primeira eletroafinidade, recebe o elétron. Quando ele receber o elétron, vai ter a liberação de energia e o seu raio aumenta, 349 kJ por mol. Liberou. Agora será representada a segunda eletroafinidade do cloro. Quando o cloro recebe o segundo elétron, ele não vai mais liberar energia. Né? Desculpa, nesse caso está mostrando a segunda eletroafinidade do oxigênio. Né? Essa foi a primeira, né? Liberou 142. E agora ele vai mostrar a segunda. Quando ele recebe a segunda, o segundo elétron, ao invés de liberar, absorveu. Né? Por que que absorve? Porque você tem que adicionar um elétron em um ânion, ou seja, negativo repele negativo. Então, a partir da segunda eletroafinidade, o processo deixa de ser exotérmico e passa a ser endotérmico, devido à repulsão elétron-elétron. Então, relembrando, cuidado, o potencial de ionização, ele é sempre endotérmico. Já a eletroafinidade, geralmente, ela é exotérmica. Você adiciona o primeiro elétron, vai liberar energia. Só que a partir do segundo elétron, você tem que adicionar um elétron negativo em um ânion que é negativo. Negativo de negativo, repulsão. Então é necessário energia para empurrar esse elétron para dentro do átomo. E aí o processo passa a ser, então, endotérmico. Tudo bem? Então essa foi a nossa primeira aula, raio atômico, potencial de ionização e eletroafinidade. Até a próxima aula de tabela. Abraço a todos.